Gente, estamos aí para mais um Syncap semanal do ciclo ordinário, do novo framework do ciclo ordinário, né? Agora, nesse momento, 15 horas e 12 minutos, dia 10 de março, esse calor ainda super intenso, a primeira segunda-feira após realmente o fechamento do carnaval, pelo menos aqui no Rio, tá? E estamos aí com um horizonte interessantíssimo de coisas para criar, explorar essa semana. Como sempre, a gente vai dar um aéreo sobre isso, vamos dar uma olhada. Bom que a gente tem a presença aqui do Cauê, o cofundador, né, da Greenpeace Brasil, que a gente vai poder trocar uma bola sobre o que há de especial com o GG23 que está vindo por aí. E também do Pablo, que tem toda uma relação também com a Greenpeace, mas também com a agroflorestal, ele também vai poder nos passar aí todo um panorama dessa segunda jornada agroflorestal que já começou, né? Claro, não vai ficar nisso, a gente vai falar um pouquinho da aproximação que a gente está fazendo através de florestas social, né? Com o Gustavo Gonçalves da Estela. Nós vamos também fazer vários updates de várias explorações do Rerê e falar para o Pablo que as pessoas que você convidou, querido, reforça para eles chegarem hoje à noite no Sincap geral de acolhimento do Rerê. Embora hoje nós vamos continuar a exploração, né, sobre a escuta empática, a gente sempre abre espaço para poder acolher as pessoas que estão chegando, certo? Dito isso, vamos partir para Já é. fazer um check-in, para dizer como é que você está chegando, como é que está seu espírito, como é que estão as coisas. Você já emenda e faz um update regenerativo, o que você tem feito de regenerativo na sua vida, que você entende como regenerativo, tá? E na sequência a gente já cai dentro, já começa a explorar. Então fica à vontade, passar para o Pablo, que foi o primeiro a cair de paraquedas aqui comigo. Na sequência, Pablo, você passa aí para o Cauê para fazer o check-in dele. Manda ver, querido. Falou, galera. Boa tarde aí. Chego bem. Tô desapegando de muitos conceitos para deixar meu espírito bem, tá ligado? Bem sintonizado com a filosofia hindu de ser o observador e o sábio é o observador do observador. Então, deixando as coisas fluir naturalmente, mas sempre com o pé no chão, né? As coisas de regenerativo é aquela coisa, né, velho? Vida no campo, comidinha saudável, banho de rio, uma meditaçãozinha na floresta. É coisa básica, né? Assim, para o ambiente que eu tô. E é isso aí. Tamo junto. Vamos aí, Cauê. Salve, salve. É, Bom, eu chego, cara, com tanta coisa, mas tanta coisa, que eu não sei se eu vou dar conta de fazer, mas eu continuo fazendo. Eu acho que eu vou conseguir dar conta de uma boa parte, talvez não tudo. Espero que o que eu não consiga aí não seja tão importante. Mas, bom, tô feliz de estar aqui com vocês. De regeneração na minha vida tá difícil, por enquanto. O tempo tá complicado. Não tô fazendo exercício, não estou comendo tão bem, não estou dormindo bem, mas bom, tem que uma hora eu vou ter que parar e vou ter que começar de novo, cara. Então já estou pensando quando que isso vai acontecer. O que tem de regenerativo na minha vida hoje em dia é ficar com os meus filhos. Isso realmente me coloca no lugar, assim, sem palavras, a influência que elas têm de me trazer de volta para o mundo real e lembrar o que importa. É isso. Acho que esse é o mal que mais tem de regenerativo atualmente, assim, nas minhas atividades diárias. E volta para você, Vini. Então, gente, no meu caso, eu comecei a conseguir fazer minha caminhadinha, ainda está muito minguada, tá? Uma caminhadinha de menos de uma hora por semana, mas eu continuo fazendo firme e forte a minha pranayama de manhã e de noite, isso aí eu não largo mão de jeito nenhum, é como minha respiração, e a respiração, né? Minha respiração é o que me mantém super ligado, super energizado, sabe? Me sentindo vivo mesmo.
mas fisicamente eu estou precisando me movimentar mais. Realmente, o contato com filhos, Cauê, é uma coisa incrível. Eu já há um tempinho, em função dos meus filhos já terem tem 18 anos, vai fazer 19, tem uma filha que já está casada, já tem a vida dela, está em Portugal, mas é sempre bom fazer contato com os filhos. Sempre aterra a gente de muitas formas, né? Um fio terra violento. Então, é isso. De uma forma geral, eu sempre digo, não dá para reclamar de nada você tendo saúde, né? Você tendo saúde, saúde não só para dar e vender, mas saúde para você, mas para dar e vender, né? Uma saúde que você pode estar compartilhando com terceiros, isso sozinho já é já, 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 já é quase um privilégio no tipo de sociedade que nos tornamos, entendeu? É um fortúnio, vamos botar assim, né? Então, é isso. Agora, vamos lá. Vamos tocar nosso Syncap semanal de hoje do ciclo originário. Eu queria abrir os trabalhos dizendo o seguinte. Cauê, querido, eu estava fazendo a colheita, tá, do Syncap da semana passada, que foi dedicado, né, à sua experiência imersiva lá no IF Denver. Aí caiu energia e eu perdi. Tipo assim, eu tava quase no finalzinho, deu uma queda de energia, eu achei que tinha salvado, mas não salvou. Ou seja, eu vou ter que fazer tudo de novo. Mas eu vou fazer. Eu vou separar um tempinho para fazer e eu vou postar, tá? Junto ali com o encontro em si, né? O Syncap em si, especial que a gente fez semana passada. Essa é a primeira coisa que eu queria falar. A segunda coisa que eu queria registrar é que eu ouvi de cabo a rabo, né, a abertura dos trabalhos da segunda jornada agroflorestal. E nenhuma das pessoas que tomou contato com a FAC 3, Pega Visão Campus, com o Rerê, fizeram a menor referência, nem que fosse passando por cima, né, a existência dessas dinâmicas, né? Mas tudo bem, eu entendo que é uma coisa que, no tempo do seu tempo, ela vai emergir, tá? Ela começa a ser apropriada, né? Começa a fazer parte da vida, mas está tudo bem, beleza. Eu entendo que, no final das contas, essas Não, não, pessoas eu acabam vou ter que te chegando. interromper, vou ter que te interromper, porque teve sim, teve o Israel, ele comentou do Rerê, falou da Ah, o Granpil, Israel? e Eu não ouvi o depois da Israel, engraçado. Agroflorestação. Ele falou lá, cara, ele citou o Então Rerê tá e a bom, então eu Granpil. retiro tudo que eu falei. Mas eu senti isso que você falou também em relação ao Greenpeace Brasil, assim. Eu acho que o próprio round da Agroforest Down e a própria jornada, assim, eu acho que tá faltando um esforço do Diogo para mostrar que isso foi construído de forma colaborativa com o Rerê, com a Greenpeace. Eu tô, sabe, tô dando um toque nele, mas, cara, ele não lembra, velho. Ele não lembra. Tanto que rolou aquele negócio do próprio Gitcoin colocar ele como operador de round, não eu. Eu achei isso muito, muito estranho. Não é o que rola normalmente, né? Bom, mas beleza. Vamos seguindo. Eu acho que também é uma questão nossa, Vini, de melhorar, né, a comunicação, assim, do que É, às vezes a gente busca como contrapartida, alguma coisa assim, sabe? Mas só queria trazer é, isso, assim, porque o Israel comentou do Rei. Eu tenho certeza. é engraçado, eu não ouvi, então eu perdi essa. Eu não perdi a fala do Israel. Desculpa, eu retiro, tá, gente? Está retirado. Ficou pro finalzinho. Acho que a fala dele. Mas, de qualquer maneira, isso que está falando não é uma questão de, de querer aparecer, ou muito de ciúmes, ou de achar Não, é que que é está faltando. importante isso, né, Vini? Eu acho que é uma questão de consistência, de coerência, de presença, né? De Isso, tudo que está isso. vindo do Brasil, no sentido de que tem um protocolo cybercultural que está querendo gerar uma camada cibernética, que está conversando com a Web3 DeFi, está trazendo toda uma outra forma de abordar o ReFi. Eu acho que isso tudo só torna forte, né? Só Fortalece, engrossa o sem caldo, dúvida. né? Sim. Engrossa o caldo de tudo que está sendo feito. Entendeu? Então, Sim. e tem essa questão de estar falando de um tipo de realidade que não é a realidade dos países desenvolvidos. Né? A realidade eu não gosto de falar de sul global, de norte global e sul global. Eu prefiro falar de países não desenvolvidos que não fazem parte ali da cúpula, né? Dos países de energia atômica ou
ou aqueles que estão super industrializados, etc. Então, eu acho que é toda uma visão de entendimento de geração que tem um recorte muito mais profundo, muito mais alargado, e que vai muito além, né, dessas economias monetaristas e criptomonetaristas. Mas eu fiz essa observação sabendo que você também dá um feedback, querido, obrigado, porque eu acho que é uma conversa que a gente precisa ter. A gente precisa sentar e ter e entender. É uma conversa que não houve, por exemplo, com o Breno da Econave, né? Acabou não acontecendo com o Breno da Econave. É uma conversa que poderia ter tido, acho que não havia espaço para essa conversa existir, talvez, há um ano e meio atrás, né? Mas é uma conversa que eu acho que, no caso do Diogo, que é co-inicializador, né? Estava lá com o Pedro Ivo, da Borda, enfim, todos os outros, eu acho que é uma conversa que vale a pena, sim, a gente estar marcando, né? Para entender como é que a gente faz essa coordenada, né? Porque só tem a somar. Todo mundo só tem a ganhar, uma relação ganha-ganha-ganha para todo mundo, né? Em todos os sentidos. Bem, gente, é isso. Não, eu Eu concordo queria. totalmente. Queria falar só ressaltar, tipo, uma cereja assim, tipo, apesar disso tudo, né? Além disso tudo, a questão da gente estar fazendo o desenvolvimento de código aberto, colaborando ativamente, open knowledge, sabe? Conhecimento aberto, onde a gente não quer, a gente está compartilhando todas as experiências. Isso acaba se fazendo ainda mais importante, porque é aquilo que você falou, é o caldo que precisa ser engrossado. Então, da onde veio isso, né? O Diogo está falando de fazer o round há mais de 2 anos. Então, tipo, é importante ficar claro que o round ele foi startado porque a gente ganhou um concurso do Climate com o apoio da nossa comunidade. Acho que a comunidade chegou em peso e ajudou a gente a pegar em quinto lugar para ter o matching fund. Então, essa é a história que aconteceu, entendeu? Eu acho que isso deveria fazer parte desse caldo, porque mostra essa coerência, essa consistência que você estava comentando. Mas, bom, vamos Exatamente. seguir. Eu acho que a gente está bem alinhado nisso. Peço desculpa aí também por não ter tido. Eu tava meio impossibilitado de participar legal ali na hora, mas na próxima eu vou estar mais ativo ali. Então eu vou fazer questão de frisar o. Não, tá certíssimo. E sem contar, gente, que tem a terceira edição da Feijoada Safra esse ano. Olha isso, sensacional. Né? E a Feijoada Safra foi literalmente o evento, né, que deu vida, que deu um trilho aqui, IRL, né, na vida real, para a proposta da agroflorestal, para além, né, desse campo digital da Web3 DeFi que ele já vinha navegando do kernel, passando pela DeFi DAO, até chegar ao Gitcoin, entendeu? Enfim, era uma trajetória importante, então foi um momento importante, significativo, lá em 2023, né? Tanto que nós repetimos isso, e vamos fazer pela terceira vez. Mas, em suma, vamos lá, gente. Vamos aqui compartilhar a, aqui a paginazinha para a gente dar uma olhada. Eu não queria muito sacrificar o Cauê, não, que ele está com a voz, mas Cauê já vai ser você, querido. Então, só vou ler aqui para vocês verem o que nós vamos ter aí para a gente conversar e registrar aqui. Na interface do Henrique Quadrinho Brasil, tem um GG23, está vindo por aí com muitas novidades, em especial através da Regen Coordination, e não apenas, né? Tem o Ethereum Localismo, mas não tem só a Regen Coordination, mais o Megazord climático. Então, obviamente, que o Cauê vai bater uma bola melhor com a gente nesse tocante. Tá? Aí também tem com relação à interface da Rere com a Stella, que está sendo tecida, né, através do Gustavo Gonçalves, da Floresta Social. Né? A gente está fazendo um mapeamento diferente, um mapeamento contextual, porque a gente vai estar inscrevendo, né, o projeto dele, do Floresta Social, numa rodada de investimento semente que eles fazem na Estela. A gente quer aumentar a superfície de contato do Florestas Ponto Social com a Estela, e a gente está fazendo isso através do Rere para perceber todas as superfícies, incluindo outras interfaces ecossistêmicas, de como se conversa com a Greenpeace, como é que conversa com a Human Bees. Tudo isso a gente vai mapear para entender como é que a gente, para além do que ele já visualizou, qual é o aumento de superfície de contato que o Rere consegue proporcionar para um projeto chegando num blockchain como esse, como a Stella. Né? A gente vai estar fazendo semana, eu vou estar vindo com o Gustavo essa manhã,
se vai ser na quinta ou se vai ser amanhã. Daqui a pouco eu dou feedback ali no Telegram do Rei. Updates gerais, a gente vai falar. Essa semana a gente vai estar marcando finalmente, tá, gente? A agenda do Sync Local 2025. A gente vai estar marcando, isso aí é importante, Pablo, a segunda leva dos removimentos básicos White Hat. A gente vai começar a acertar essa semana, então eu vou ver com você essa semana quando é que a gente vai começar do SAP. Tá? A materialização do novo framework do ciclo ordinário, com a energização da Wiki Raiz. Está acontecendo toda quarta-feira, tá, galera? Às 15 horas. Semana passada foi sensacional, o registro foi incrível, a gente evoluiu horrores ali. Eu ainda vou fazer uma colheita daquilo ali que vale a pena. Eu fiz um apanhado, mas eu vou fazer uma colheitinha para ficar bem mais mastigadinho. Tá? E a semana, junto com o meu querido, nosso querido, né? Ágota, né? Thiago, a gente vai começar a fazer a tabulação do primeiro Rerê mapa de rede. Tá? Eu já marquei com ele essa semana. E aproveitando que eu falei dele, a gente evoluiu bastante, tá? A proposta de como a gente quer trabalhar comunicação e design, né? Rerê barra Greenpill. Agora, nesse terceiro ciclo da Greenpill, a gente não vai começar disso aqui hoje, a gente vai estar fazendo um Syncap especial só para isso. Tá? A gente quer bater o martelo com o Marcão hoje, para ele ver o feedback dele, mas está ficando bonito, está ficando bacana demais. Eu acho que todo mundo vai curtir, vai adorar, e só vai reforçar o trabalho que a gente já está fazendo. Tá? Então, é isso. Vou passar para você, então, Cauê, querido, para você fazer um reporte aí, dar um feedback com relação ao GG23, Megazord climático e tudo mais que você julga importante a gente fazer um aéreo, né, no que tange a interface com a Greenpeace Brasil. Fica à vontade. Ah, fechou, Vini. Agradeço, cara. Bom, de novidade, assim, que a gente tem, né? A gente tinha mandado uma submissão para o Gitcoin para falar do round que a gente quer rodar no Rio de Janeiro. A gente tinha conseguido já $5.000 com o OC e a gente estava contando com 3.000 que estava na nossa multisig, né? Para pagar o time para rodar. Então era assim que a gente ia fazer: 3.000 nossos, 5.000 da Celo PG, e a gente ia fazer o round com $5.000, ali até no máximo 15 projetos participando do round. A gente foi aprovado, a gente pegou em quarto lugar, ficamos na frente do próprio round do Gardens. Eu fiquei de cara com isso, sim. Mas a gente estava fora, a gente estava em sétimo lugar, daí a gente recebeu votos muito bons, assim, a galera colocou uns feedbacks bem legais lá, assim, mas no fim a gente conseguiu, então, um apoio total. Pelo que eu entendi, a gente conseguiu 3K da Celo PG, não vai precisar ser nosso, esse 3K. A gente conseguiu 5K do OC para bater o threshold do Gitcoin e 5K do Gitcoin. Então a gente vai ter no total 10K de matching e 21K? Não, como assim? Peraí, você Espera aí, está você está somando aí somando aí 5K do 5K do OC, OC, 5K do 5K do Bitcoin, Bitcoin, mais os mais os 3K 3K da da Greenpeace Greenpeace Brasil Brasil para para a galera que a está galera que está envolvida, é isso? envolvida, é isso? Mas esse Mas Então, eu 3K, achei. esses esses 3K, 3K, esses esses 3K não é 3K pelo não é match, pelo né? match, né? Esse 3K Esses não é 3K pelo não é match. Não, pelo é que, match. eles acabaram de compartilhar alguma coisa aqui no Gitcoin e tá falando que a gente vai ter 21K pro nosso round. Eu acho que tem alguma coisa errada. Eu acho que talvez a Matilda tenha confundido alguma coisa. Eu vou ter que conferir isso. O Atos acabou Cara, de me A Cara, mandar. a Matilda Matilda está está Falou, fazendo fazendo mano, um coisa ao milhão de mesmo coisas ao tempo. mesmo tempo. oi? A A Matilda está Matilda está fazendo um milhão fazendo de um milhão coisas de ao mesmo coisas ao tempo. mesmo tempo. Ela tá mesmo, cara. Putz, ela trabalha, hein, velho. Eu conheci uma galera que trabalha muito no Gitcoin lá, Vini, lá em Denver. Matilda é uma delas. É, Ela faz tudo. Ela é a pessoa que vai lá na frente falar, ela é a pessoa que posta no grupo, é a pessoa que é. liga, que manda mensagem, que organiza o calendário. Putz, cara, faz de tudo. Mas, bom, é uma notícia ótima. Eu acho que o que a gente tinha planejado era 10K Isso pro tem a round, ver com o Regen 3K Rio, não pra é gente. isso? Isso, esse é o Regen Rio, exato. Tá. É um round que vai ser voltado para projetos que estão atuando no Rio de Janeiro. Eu vou colocar lá, tá, E Cauê, o papel de facilitador cultural lá, que vai ser uma novidade que a gente vai introduzir através da Greenpeace Brasil, tá? Para fazer desculpa, o Vini, aonde, desembarque. querido? Oi? Aonde? Nessa dinâmica do Regen Rio, Ah,
tem uma ligação com esse projeto maior do Regime Coordination com o Ethereum Localismo, imagino eu, que, tipo assim, não deixa de ser um protótipo, né, do que eles querem fazer. Aham. Eu acho que é bem bacana a gente colocar ali um papel diferente. Não tem o operador do round, vai ter o facilitador cultural, né? Eu acho que E eu a gente posso. acabou colocando a Fabulosa como facilitadora, Vini. Mas realmente eu Quem? acho que faltou isso na nossa proposta, viu, cara? A gente não especificou, assim, facilitação cultural. A gente colocou mais, tipo, suporte e educação, assim, sabe? A gente não. Faltou essa peça, pra ser sincero, na proposta. Mas, bom, eu acho que não precisa nem colocar. Eu acho que é só a gente atuar mesmo. Esses 3.000 é pro nosso time. Então é pra gente se coordenar e pagar nós mesmos para fazer acontecer. Então é 3.000 que a gente vai ter, pelo que eu estou entendendo, né? Que a gente vai ter em Celo Real. A gente vai utilizar já a stablecoin do Celo Real, da Mental Labs. Então, isso é o que eu quero decidir, isso é o que eu quero entender com o Monte, como que a gente Olha, pode fazer isso mas quem acontecer. consegue fazer o onboarding, quem consegue fazer o listamento, né, o listing do Celo Onboard no Piquenique é o Pedro Ivo da Borges, porque o primo dele é um dos sócios da Piquenique, Ah, é o primo entendeu? dele que é sócio? É, Cara, isso seria interessante. Se a gente conseguisse ter Celo Real na Piquenique, seria muito interessante. então eu vou falar com o Porque Pedro Ivo, vou facilitaria dar um todo esse toque nele, processo. a gente toca essa bola aí, fica tranquilo. Manda ver. Pô, nossa, eu agradeço, Vini. Bom, isso aí é uma novidade. Temos esse round aí, tá certo. Então, vai começar, as inscrições começam dia 15, né? A gente vai fazer um workshop para ensinar os projetos a fazer fundraising. Basicamente, a gente vai dar uma sobrevoada sobre tudo que a gente vê na jornada de uma forma mais acelerada e tentar trazer para o viés específico de fundraising, né? Não tanto focar é, na Agrimpio Brasil. Então a gente vai ter bastante tempo para falar sobre isso. Eu acho que isso é uma coisa legal. Então vão ser 3 horas de workshop, onde a gente vai fazer todas as dinâmicas e vamos deixar gravado, né? Para quem quiser. Se No você onboarding, quiser, ao invés de eu fazer o posso fazer, passaporte, se você achar pode que vale falar. a pena, se você achar que vale a pena, eu posso fazer uma abertura Só um dos minutinho, Vini, trabalhos rapidinho. para. Oi. Se você achar interessante, Cauê, eu posso fazer uma abertura dos trabalhos linkando o macro com o micro, entendeu? Linkando vários macros com micros na cabeça das pessoas, né? Para gerar aderência na hora que vocês forem fazer a dinâmica de onboarding. Mas fica como sugestão, Você pode porque não falta repetir, Vini, por material para favor? fazer isso. Oi? Você pode repetir? Eu estou me propondo a fazer um material, uma abertura dos trabalhos, linkando vários macros com micros das realidades das pessoas, né? Para gerar um fio terra e uma ecolocalização para elas. Né? E aí, para abrir o trabalho para você e a Luísa, acredito eu, fazer o trabalho de onboard, né? Com relação a Trade Fica aí a proposta. Cara, eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou falar com a Lu. Acho que eu vou, ao invés de colocar aqui eu e a Lu, vamos apresentar o workshop, vou ver com ela se tudo bem se for eu e você. A gente divulga. é, vai ser só fotinho. Vai ser só fotinho junto com a minha daí. Mas eu acho que seria muito legal ter você nessa parte, Vini. Não, se tem Principalmente uma para coisa falar que eu da diferença sei, Web 1, Web 2, Web 3 e trazer os se tem, principais marcos, sabe? se tem uma coisa, modéstia à parte, que eu acho que eu sou relativamente bom, é fazer esse link entre, sabe, o que as pessoas estão vivendo, a realidade que elas estão vivendo, com isso que está emergindo. Eu acho que aí gera um fio terra e uma ecolocalização que abre caminho para você, qualquer pessoa que chegar, a explorar, entendeu? Mas beleza, vamos nessa. O Atos está Não, aí, né? beleza. Isso aí vai ser o start. Então, dia 15 vai ter esse workshop, vai ser sábado agora. A gente está correndo contra o tempo para começar a divulgar. A ideia é que a gente não precisa ter tanta gente, a gente precisa ter os projetos que a gente sabe que estão na região, que são elegíveis. E a gente já tem vários, desde a Claudinha até o projeto do Diogo e do
eu esqueci o nome do outro rapaz lá, mas que é, bom, que faz parte daquele projeto de agrofloresta urbana também, Vini. Canteiro? Não, não é canteiro. É canteiro, alguma coisa assim. Eu lembro. O Ato, é o projeto que o Ato estava envolvido mais diretamente junto com o Pedro Tomás, não é isso? Não, não, não é esse. Esse é o CPP. O CPP, beleza. A gente já, vamos dizer, eles já estão com carteira, eles já têm mais de uma pessoa com carteira, eles já têm as árvores na Silve, eles já têm Hypersearch, então o CPP tá suave. Eu acho que a questão mesmo seria os outros projetos que estão conectados no Reheve, igual aquele Uhum. que você foi uma vez, Cavani, que eles estavam fazendo um evento no alto, pô, uma vista linda, assim, que o pessoal ficou tudo Esse é jogado ali no meio do canteirinho agroflorestal. o Marcelo, e só que eles. Isso, Marcelo e Diogo, Isso. Eu vou dar um esse toque mesmo. neles. Esse seria já um outro projeto. Teria, bom, teria o jogo da agroecologia, né, com a Tainá, que tá ali no Rio também. Pô, então, cara, eu acho que a gente já tem, se a gente parar para pensar assim e colocar numa lista, a gente já teria o tanto de projeto suficiente para a gente fazer parte. Ainda tem mais alguns que estão chegando agora na jornada da Agroflorestal e que, vamos dizer, a gente quer convidar eles para estar lá no workshop esse final de semana. A gente quer trazer alguns desses projetos para participar do round também. Aí vai ser mais ou menos isso. A gente vai dar start com o workshop, as aplicações abrem no dia 15 mesmo, elas fecham no dia 1. Então a gente vai ter 2 dias a mais de aplicação para o Bitcoin, porque o Bitcoin começa dia 17. E, bom, é isso, cara. Eu acho que em relação ao round vai ser isso. Tem mais uma coisa. A gente tem uma forma de filtrar as carteiras para evitar que elas sejam consideradas ataxível. E, ao mesmo tempo, é uma forma que a gente vai rastrear quantas pessoas estão sendo onboardadas, quantas carteiras novas e tal. Então, a ideia é que todo mundo que fizer o onboarding de pessoas, eles não vão precisar fazer o passaporte, eles só precisam anotar a carteira e passar para a gente uma lista com todas as carteiras e um link de rede social, quem está abrindo a carteira, para comprovar, para conectar com a carteira. Então, a gente tem nessa lista, na hora que a gente tiver o resultado, a gente pode só mandar essa lista, todas elas vão ser consideradas carteiras como se tivessem o passaporte, assim, sabe, o máximo de impacto. Daí a gente não precisa focar no passaporte, e isso não fica sendo uma barreira para nós. Bom, acho que é isso. Bypassamos, Essa é uma baita notícia, velho. Que essa é uma baita notícia. bypassamos o passaporte. É um Cara, bypass, quase. essa foi a ideia do Monte, cara. Isso foi muito legal, assim, a gente encontrar lá na casa e conseguir alinhar coisas assim, porque na minha cabeça, quanto mais, melhor para ele, sabe? Tipo, ele tava pensando, pô, não, para mim, né, passaporte era imprescindível, assim, tava indo com uma mente dele, pô, você acha que a gente realmente precisa de passaporte? Então eu falei, não, por mim tudo bem, se for dele, não, a gente pode só fazer esse esquema, tal, aí a gente anota as carteiras, a galera manda para vocês, e a gente consegue rastrear e tal, e garante que todo mundo vai ter um match. Mas sabe que isso que você está falando, Calmé, é a forma como a Optimismo faz o roll-up. Pensa bem, o roll-up, quando eles fazem o roll-up das transações, eles fazem no P2P, na confiança, na validação, a posteriori, entendeu? Que é de uma semana. É diferente do roll-up usando a tecnologia sintético, né? Usando o Zero Knowledge, o ZK, né? Entendeu? São dinâmicas diferentes. Que é o caso mas eu estou falando do passaporte, porque né? é semelhante. Não, eu estou viajando aqui numa parada que, de alguma forma, a gente conseguiu, fazendo assim, com essa sugestão do Monte, uma outra forma de prova de humanidade, né? Um outro processo de prova de humanidade, porque, na verdade, o passaporte tem um pouco esse intuito, né? De saber que é uma pessoa, que não vai ter um ataque civil, mas eu acho que tem toda essa relação de ser presencial e de ter encontros, fazer syncaps P2P com os projetos e com as pessoas, o que dá uma tranquilidade para a gente saber, essas carteiras são de pessoas mesmo, e não necessitar desse
atrito, né, dessa camada, desse funil aí do Bitcoin Passport. Ah, que ótima notícia. E aí, Sim, Atos, a que gente só entra precisaria de uma rede social. E aí que entra o RE como protocolo cybercultural, com paradigma P2P, com geração de rede, com a prova de humanização. Entendeu? Eu acho que isso tudo é que pode surpreender os gringos, entendeu? No bom sentido. Atos, aproveita e faz o seu check-in, querido. Galera, chego bem animado. Cara, só notícia boa. Passamos mesmo, vai rolar essa rodada Regen. Temos projetos promissores. Cara, eu tô muito feliz, cara. Bora. E vai ter bastante trabalho essa semana agora, né? E na semana que vem, enfim. Vai. Agora a gente vai entrar numa. Vai ter. Bora. Então, Cauê, eu vou passar a bola para você, querido, para você finalizar aí. Tem outras coisas para a gente falar, mas estamos juntos. A Tem gente mais vai algumas coordenar isso coisinhas. bonitinho e manda ver. Eu vou falar só mais duas coisas, né? Sim, não Cara, esqueça do Megazord climático, né? Manda ver. não vou esquecer. O Megazord climático, a gente ainda está esperando resposta. Eu tô, assim, eu tava muito confiante, mas eu acho que a nossa aplicação não ficou tão boa. Pensando em todas as aplicações que estão lá, eu acho que eu ramelei com o vídeo que eu tinha que ter feito. Era um vídeo aparecendo minha cara, não era apresentando o pitch. Eu deveria ter feito um vídeo apresentando minha cara mesmo, falando, mostrando o rosto, mostrando o quão sério a gente está falando. Eu acho que isso teria sido mais impactante. Mas, bom, faz parte. Espero que eles relevem. Tem mais coisas, assim, que eu acho que ficou faltando. Acho que ficou faltando a gente compor melhor a história de cada projeto. Apesar de ter as referências, eu acho que ficou muito solto, sabe? De onde que tá vindo? Do nada eles aparecem com 5 iniciativas diferentes. Mas, bom, eu tô torcendo também que eles gostem da ideia, de ser algo inovador, de ser algo ousado e do meme em si, né? Quero fazer a nossa reunião. A gente precisa se reunir, independente se a gente passar ou não. Eu acho que a gente tem um potencial gigante com esse projeto. Eu acho que é algo que tem que ser aberto, não tem que ser apenas para os projetos que a gente agregou ali para a aplicação. Eu acho que é uma coisa que, sabe, a gente tem como criar isso de uma forma mais aberta mesmo. E eu tenho pensado muito em como trazer isso para um aspecto brasileiro, galera. Então, estou explorando aí como criar títulos climáticos para gente. Eu acho que está muito bom. O Rerê está dentro disso. O Rerê seria a camada de recepção. A gente não está falando de projetos Web3, a gente está falando de cidades. A gente está falando de cidades. A gente está falando da caravana. A gente está falando desse tipo de atividade que o Vini já vem puxando, já vem querendo construir já faz um tempo, e eu acho que a gente tem momento para isso agora. E a gente pode trazer essa perspectiva de títulos climáticos, né? Onde, por exemplo, isso seria uma dívida do governo, que seria emitida, pessoas poderiam investir, o recurso seria destinado para atingir metas específicas, e daí a melhor parte, que é a cereja do bolo. Os indicadores, eles seriam da plataforma Cidades Programa, da plataforma do programa Cidades Sustentáveis, que já possui um indicador, já possui vários indicadores para a gente estar diagnosticando os problemas que cada cidade no Brasil tem. A gente tem um mapa da fome, a gente tem um mapa de renda, a gente tem um mapa de alfabetização. Então, a gente pode começar a olhar para esses mapas para pensar estrategicamente, para atrelar os incentivos de forma estratégica, né? Então, se um lugar está faltando, tá numa região vulnerável em relação à fome, então, esse é um lugar prioritário para a gente ter um incentivo de soberania alimentar, a gente trazer essa produção, cesta de alimento, para a gente trazer cesta básica. Tem a questão também da renda básica universal. Isso é uma outra coisa que eu vou falar ainda, que é Good Dollar. Eu estou conectado basicamente com o Good Dollar, sem perceber. João Mauro,
Isso é uma coisa que a gente vai acabar falando aí esse ano também. Mas queria só trazer essa perspectiva do Megazord. Isso foi só o começo, sim, essa ideia da gente se juntar para criar um protocolo, tal, para tentar conseguir mais fundos. Eu acho que isso foi só o começo. Essa ideia dos títulos municipais, títulos climáticos municipais aí, eu acho que vai ser a síntese de qualquer coisa que a gente desenvolva nesse caminho aí. E, bom, para finalizar, acho que a última coisa é o round da ANS, que é um round de educação que vai rolar no Givet. A gente já se inscreveu, dei uma passada no Space do Givet semana passada, já falei sobre isso, já chamei a atenção do Griff, para ele doar para nós. Fiz um Aue aí, para falar do round, começa dia 18. E acho que é isso, galera. Por enquanto é isso. Tem mais coisa, provavelmente, mas Tá bacana. só O ficar Atos, mais o Atos está aí vibrando, nossa botando todas as perspectiva. mãos digital dele para cima. Fica à vontade, Atos. Cara, só uma coisa que me ocorreu aqui enquanto o Cauê falava do Megazord. Da forma que eu vejo, eu concordo contigo, cara. Eu acho que esse lance do Megazord é só o começo. Ainda que não passe nessa rodada, que, sei lá, que não seja agora, essa iniciativa vai continuar sendo melhor formulada, melhor lapidada, e é só uma questão de tempo até a gente fazer isso acontecer, sabe? Principalmente considerando o que a gente vai conquistar, o caminho que a gente vai percorrer agora com a rodada Regen no Rio de Janeiro. E, enfim, eu acho que essas coisas vão ficar mais claras assim, naturalmente a gente vai conseguir botar para rodar e botar a funcionar esse Megazord. Se não agora, em breve, sabe? Beleza, antes de passar para os próximos assuntos, eu vou abrir aí para o Pablo poder se manifestar e também dar um feedback seu, querido. Fica à vontade aí, Pablo. Pô, então, velho, a parada aí do Diogo aí tá foda mesmo, que Cauê comentou. Lá. É bom chamar para dar uma aproximada a mais, né? Porque eu li a postagem lá no Agroforest Down e, tipo, não comentou nada, né, velho? Ó, sobre essa parada das cidades aí, também me interessa bastante. Aqui a gente participa do comitê do Baixo Rio das Contas. A gente tem uma galera conectada com todos os comitês municipais da Bahia também, aqui na rede da gente. Para quando isso aí surgir, a gente starta todo mundo aqui também. Assim aí tem aquela coisa, né? A galera ainda não sabe usar o Telegram ou não usa o Telegram, pá. Mas aí a gente vai fazendo o onboard deles aí, vai fazendo. Essa semana eu vou começar a ir nas escolas aqui. E a estratégia é essa, velho, é formar a juventude politicamente, eles fazer ou escolher um representante deles, aí a gente direciona aqui PSTU, o PSOL, algum desses assim, mas não importa o partido não, o que importa é a rede mesmo. Tá formada, pode ser qualquer partido. Com a rede formada, pode ser qualquer partido. Para a gente ter representação política municipal. E sobre o Megazord, eu queria ver um texto dele, alguma coisa assim, para ver se a gente pode modular umas ideias. Eu pensei assim dele ter 7 chakras e daí um conectado com o outro, dele por ele expandir para mais outros, né? Uma viagem assim. E é isso. Vamos aí, galera. Nossa, adorei, velho. Cara, uma coisa que me ocorreu Dá para a agora que gente. você falava, Pablo, sobre essa conexão assim com o governamental. Cara, a Praça São Salvador, que é um lugar que eu frequento aqui, direto, o Tarcísio, que é do pessoal, ele está sempre lá, sempre lá. Eu apertei a mão dele anteontem. Então, assim, no momento que a gente tiver com uma estrutura legal, enfim, tem contatos para a gente apresentar e articular isso. Então, já deu a direção, vai ser pessoal mesmo. Pronto.
Não, mas eu É, acho que o que você falou é importante, Pablo. Aquela ideia que você falou de, tipo, se a rede é consolidada, independente de partido, cara, a gente vai saber o que a gente quer. É E isso, aí, é esse que é o isso, poder, entendeu? A gente saber o que a gente isso. quer, isso abre a porta é pra gente, isso, pra, independente de E, partido, cara. exatamente. exatamente, Cauê, obrigado por ter falado isso, Cauê, porque, então, gente, a oportunidade histórica, civilizatória que a gente tem aqui, é de dar vida a uma outra dinâmica de coordenação societal, entendeu? Uma outra forma da gente gerar valor, que pode ter uma interface, que existe de forma híbrida, né, que está existindo aí, como esses grandes sistemas políticos, governamentais, econômicos, etc., mas só uma interface, ponto. Para aí, entendeu? Porque senão há uma captura econômica ou política do negócio. E pior ainda, político-partidária. Mas eu acho que a gente está ligado nisso, né? Acho que o Não, e importante é isso. por isso, eu acho que é legal a gente estar olhando, galera. Ao invés de a gente olhar, às vezes, para apoio político, eu acho que a gente tem que pensar em apoio popular. Eu acho que a gente tem que pensar em estar ocupando os espaços de política nas nossas cidades e isso ser discutido lá, para não ter a ver com partido, para ser apartidário, para ser uma solução que funciona para a região, entende? Para o local. Porque daí, independente de quem entrar, vai querer se atrelar a isso, porque isso vai trazer benefício para qualquer governo que eles façam, entendeu? Porque vai ser um movimento que está surgindo de base, que está surgindo de base e que, vamos dizer, não depende da política, depende, a gente está trazendo as redes de fora como essa alternativa, por exemplo, a recurso. Por quê? Porque para eles é interessante ter a adoção, para eles é interessante estar atrelado ao uso da tecnologia no mundo real, solucionando problemas reais, porque é assim que eles vão, que a rede, né? Por exemplo, o Bitcoin. Por que é interessante para o Bitcoin financiar o nosso round, né? Aqui no Rio, região Rio. Porque eles vão estar atrelados com isso, eles vão, de certa forma, estar ganhando visibilidade, eles vão estar ganhando. As pessoas vão estar atrelando o impacto que a gente vai gerar com o round ao Bitcoin. Então, é uma alternativa, por exemplo, aos deputados estaduais. Se a gente parar para pensar numa escala local, regional, os deputados estaduais hoje dominam, né, vamos dizer, essas negociações, né? Eles dominam as E a negociações. linguagem que a Então, gente vai se estar você, usando, a linguagem que a gente já está usando, inclusive, através do RE, é a linguagem da localidade, que está integrando o hiperlocal com o biorregional de forma planetária. Quer dizer, é um approach completamente distinto, né? Diferente da estrutura existente. Então, sim. Assim, isso aí. assim, Considera- só para complementar, a ideia é a política participativa. Então, mais ou menos daqui 3 meses, já ter um grupo de jovens para ir falar do Fórum de Meio Ambiente Municipal. Uhum. Não, e Fraga, considerando toda a dinâmica de como acontece isso tudo, da Web3, por si só, e do conceito, é a transparência, né? Independente de qualquer combinado que a gente vai fazer, ou parceria com o governamental, coisa assim, vai ser bom para eles também nesse aspecto de transparência, de rastreabilidade do que está acontecendo. E, bem como o Pablo falou, fomenta o participativo, né, das pessoas mesmo. aí daí vai ser aquela coisa, ó, tem o Charme Invest aqui, vamos fazer uma página no grupo no Charme Invest. Aí daí é aquela coisa, criar conteúdo histórico, perfil deles, onde é que eu moro, o que é que eu faço, o que é que eu não faço, qual que é meu sonho, onde é que eu quero chegar. E aí a gente vai só coordenando. Eu acho que essa conversa ela merece um espaço maior de oxigenação, a gente conversar, tem vários aspectos aí importantes, inclusive de neologismos, tá? Tipo assim, quando você fala de participativo, você não está falando de uma coisa eminentemente interativa, P2P. Você está falando de um movimento, você está falando de alguma coisa onde as pessoas são convidadas a participar, né? Por exemplo, uma assembleia, né? Uma convenção, você é convidado a participar. Você tem um corpo organizacional institucional ali que vai deliberar as coisas, né? Isso não é P2P, gente. Tá? Isso não é uma dinâmica interativa P2P. Então, tem diferenças, entendeu? Então, essas diferenças é o que a gente pode estar contribuindo, ampliando, sabe, a visão, o entendimento das pessoas, que existem outras formas de a gente se coordenar, que não através
dos sistemas existentes. A gente pode interfacear com eles? Pode, mas olha as opções aqui existentes, né? E elas são diferentes, elas não são iguais. São coisas Assim, diferentes. Entendeu? assim, Elas podem ser. eu acho que o do P2P mesmo é eles se organizarem e eu convidar para vir aqui para a estação ecológica. Aí eles vêm, entende? Aqui a gente articula e depois vai para lá. Tá, beleza. É só a gente tomar cuidado, porque a gente não está falando da mesma coisa. A gente está falando de coisas distintas em meio a essa emergência do novo com o velho, né? De forma híbrida. Então, tá ligado nisso. Gente, vamos continuar aqui. Eu sei que o papo tá ótimo, a gente está vibrando no campo aqui, tá incrível. Mas Queridos, tem um monte de eu coisa. queria só falar uma coisa, que eu vou precisar sair, Fala. que eu tinha uma chamada que estava para 5 horas, mas eles acabaram de mudar o horário de verão dos Estados Unidos. E a chamada foi para as 4. Então eu vou ter que sair, porque a chamada é aquela chamada que eu chamei você até, Vini, dos stewards. Eu acho que o Atos deveria colar junto comigo. A gente está num momento onde, vamos dizer, a gente está direcionando nossos esforços para trazer outros stewards, né, dos capítulos para fazer parte dessa equipe da rede. Então, bom, se você tiver na pilha, se você tiver na energia, chegar junto, tá? Com certeza, velho. Só me manda o link para ficar mais fácil aqui. Eu já, Mando já... sim, mano. Tem um Luma que foi criado, não sei se você chegou a ver, mas eu mando sim. Tá, provavelmente eu me cadastrei lá, vou olhar o meu Luma aqui. Ah, tá no grupo dos stewards lá, Greenpeace Stewards, aquele grupo que Tá. tem 30 e poucas pessoas. Show, vou entrar também. Bora lá. Então, gente, obrigado aí pela presença de vocês aqui no Sincap Semanal do Ciclo Ordinário. Manda ver lá nesse encontro dos stewards, grimpileiros, tá? E eu vou seguir aqui com o Pablo, porque a gente tem umas coisas para mapear e, enfim, quero finalizar, né? Porque a gente está aqui no horizonte dessa semana para a gente fazer fora o que a gente já conversou aqui, tá? Então, fica à vontade para vocês saírem, não tem problema nenhum, eu sigo aqui com o Pablo. Valeu, gente. Abraço. Desculpa, tá, gente? Eu vou ficar aqui só para achar os links aqui, ficar aqui ouvindo vocês até Valeu. mudar. Mas agradeço aí. Um abração, Pablo. Um abração, Vini. Falou, é nóis. Vini, vamos conversar um pouco mais tarde, cara, se possível. Sim, sim. Antes do Sincap Geral do Rio, com certeza. Antes do Sincap Geral, se rolar. Se não, tudo bem também. A gente conversa mais um pouco lá. Valeu, querido. Valeu. Então, gente, seguindo aqui, eu só queria falar um pouquinho mais da oportunidade aqui, né? Que está se revelando através do Gustavo Gonçalves, do Floresta Social. Como vocês sabem, nós estamos fazendo um mapeamento diferente, né? O Pablo já teve a oportunidade de chegar, o próprio Cauê também, se não me engano, mas teve também o Thiago Água também, que conseguiu chegar, enfim, outras pessoas. E o mapeamento é o seguinte, só para ficar entendido, né? Ele é um mapeamento para ver qual é o status quo que o projeto se encontra, ou seja, quais são as necessidades, quais são as demandas e quais são os desafios do projeto. Antes de submeter ele lá para receber investimento anjo, dentro do programa que a Stellar tem, certo? Mas não se limita a isso. Quero dizer o seguinte, a gente está fazendo esse mapeamento para, a partir das lentes paradigmáticas do RE, entender, ver que outras superfícies de contato esse projeto pode ter, né, em consórcio, né, de forma pareada, assim, junto com a Greenpeace Brasil, de forma pareada, se a Água Florestal estivesse próxima, né, mas não está, junto com a Água Florestal, de forma pareada, né, com vários outros projetos, com a SAPOS, de forma pareada com a Ecozona Autônoma, de que forma a gente pode ampliar essa superfície de contato com relação à Estela, através do RE, o Protocolo Cybercultural. Então, o propósito é esse. Tá? Então, mais uma vez, é uma dinâmica de ganha, ganha, ganha. Todo mundo só ganha com isso. Quer dizer, ela só reforça, só engrossa o caldo, né, como o Cauê falou mais cedo. Então, é exatamente essa exploração que está acontecendo. Tá? Então, eu queria fazer esse registro para ficar muito claro o que nós estamos fazendo com esse mapeamento diferenciado
eu estou chamando de contextual, do projeto Floresta Social do Gustavo Gonçalves, tá bom? Então, mais essa observação aí. Com relação ao ciclo local, essa semana a gente deve fazer o sexto pareamento entre o Tiago Rossi, da A Natureza das Coisas, com o Braz, da Oca Terra Vila do Local. O que isso significa dizer na prática? Acabou que esse espelhamento, pareamento dos dois, está servindo de referência para a gente poder matriciar a dinâmica do ciclo local para os outros projetos que nós vamos marcar o ciclo local. Por exemplo, se a gente for marcar o ciclo local com você, Paulo, a mesma dinâmica que a gente está fazendo com o Braz, nós vamos fazer contigo. Tá? Ou seja, vão ter sinks de pareamento com você de vários projetos do Rerê, entendeu? O bacana é que você já vai pegar isso um pouco mais mastigado, né? Ou seja, o que eu quero dizer? A gente já está mastigando o matriciamento do sink local através desse pareamento constante, né? Mais constante, que o Thiago Rossi está conseguindo fazer com o Braz. Né? Com isso, a gente está conseguindo gerar o blueprint, o matriciamento de como essa dinâmica vai se reproduzir em outras hiperlocalidades e biorregionalidades pelo Brasil, entendeu? Então, esse dessa semana vai ser fundamental para a gente poder ter uma ideia mais alargada, porque a gente já está conseguindo ter essa ideia melhorada, de qual é essa pegada. Então, quando a gente for marcar o ciclo local com você, Pablo, aí na região da Bahia, dos Sapos e tudo que está em torno, você já vai ter um entendimento do tipo do trabalho que nós estamos fazendo. E como isso vai conversar, e já está conversando, né, com tudo que a gente conversou previamente, ou seja, com todo o trabalho de Web3 DeFi que a Greenpeace Brasil vem fazendo, entendeu? Que vai conversar com isso. Ela vai estar fazendo parte dessa dinâmica também. Em suma, só dizer que a gente vai, essa semana, a gente vai estar marcando as datas de novos SICs locais. Tá? Fora esse que aconteceu com o Braz, lá Lago do Manso, Chapada dos Guimarães, Mato Grosso, a gente vai estar marcando com você, vai estar marcando com Israel em Minas, vai estar marcando com, enfim, com outros projetos espalhados pelo Brasil. Né? O importante é a gente ter do Oiapoque ao Chuí, né? Os vários biomas e biorregiões representados nesse ciclo local, né? Para a gente poder colocar isso em prática. Beleza, querido? Então, mais uma vez, essa semana vamos marcar em definitivo essa agenda. Tá? Aqui eu só estou jogando atenção para isso. A segunda coisa é o seguinte, finalmente chegou a hora de marcar a segunda leva de remapeamentos básicos, chapéu branco, white hat, né? E, obviamente, nós vamos estar marcando, vou estar marcando com você, Paulo. Eu estou dando preferência para começar ou no final dessa primeira quinzena ou no início da segunda quinzena. Eu estou achando que o início da segunda quinzena vai ser melhor, porque tem muita coisa para a gente ainda sinergizar e encaixar aí. Tá? Então, você verifica, a partir do início da segunda quinzena, que data que ficaria bacana para você, de manhã, tarde ou noite, tá? Preferencialmente, né? Ou no finalzinho da manhã, ou depois do almoço, alguma coisa assim, a gente já marca para a gente fazer a co-inicialização, tá? Do remapeamento básico chapéu branco do seu projeto, do SAP. Tá bom, querido? Tá bom. Por mim, velho, Então, pode ser daqui até o dia 29 eu tô de boa, Vini. Qualquer horário. Minhas obrigações aqui mesmo é só cortar capim, fazer horta, então eu posso parar e a gente sinca. beleza. Então, eu prefiro que você me diga, tá? Tipo assim, a partir da segunda quinzena, que não que é daqui a pouquinho, né? A gente está finalizando a primeira quinzena, então a partir da segunda quinzena a gente já marca isso, tá bom? Você me diz Tá direitinho. bom. Pode escolher qualquer data aí, velho. Tá. Então vamos ver aqui. Aqui, não sei se vai aparecer, não vai aparecer. Então, por exemplo, a gente tem aqui. A gente pode estar pensando aqui uma quarta-feira, dia 19, no finalzinho da manhã. Tipo 11 horas, 10h30, 11 horas. 11 horas seria um bom horário. O que você acha? Tá bom, tá bom. Então, bota na sua agenda aí. Quarta-feira, dia 19, a Boa. partir de 11 horas da manhã, finalzinho da manhã, né, 11 horas, a gente está começando, fazendo a co-inicialização
do rebatimento básico da Sapos, tá? White Hat. Beleza, está marcado. Seguindo aqui, isso é a mesma coisa que eu vou fazer com os outros projetos, tá? Não só com você, vou fazer com a Jornada da Ecologia, com a Tainá, vou fazer com o projeto Israel, toda essa leva nova, o próprio Braz, da Oca Terra Vila Local, enfim, a gente vai estar marcando isso. Agora, vamos lá. A outra coisa importante é que a gente continua aí mantendo as quartas-feiras, 15 horas, tá? A cocriação da Wiki Raiz e do agente de A do Rerê. Já estamos conseguindo evoluir bastante. A gente já está numa plataforma muito melhor, que é o GitLab, para fazer o Wiki Raiz. O João já conseguiu evoluir o entendimento de como a gente pode fazer isso na forma de um chatbot que vai conversar com você. E a gente já pensou em fazer essa jornada, né, de forma RPG, de forma gamificada. Aí deu as ideias que o Thiago, né, o Água deu, foi excelente. Então, está evoluindo de uma forma incrível e vai ficar cada vez mais incrível, tá? Então, se você quiser continuar chegando nisso, é só se ligar aí, quarta-feira, às 15 horas, tá? E essa semana eu vou fazer junto com a Ágata o início da tabulação do primeiro mapa de rede do Rerê, tá? Então, isso eu queria comentar. Por fim, tá? Eu fiz ali ontem, né? Uma das últimas atividades, no domingo que eu fiz, foi compartilhar sobre um trabalho que eu venho fazendo desde o final do ano passado, mais precisamente a partir de janeiro desse ano, para tecer uma interface com uma DAO, chamada LightDAO, que tem mais de 2 para 3 mil investidores de impacto espalhados aí pelo planeta que estão querendo chegar aqui no Brasil, né? E começar a se espalhar através do Brasil para a América Latina. E um amigo meu, que é um francês, né, chamado Florian Fournier, ele tava aqui no Brasil até uns 2 anos atrás, um ano, agora ele está morando na Tanzânia, ali numa ilha, tá? Ele acabou fazendo meio de campo, apresentando, né, os fundadores dessa DAO, e desde então a gente vem trocando impressões de que forma a gente pode trabalhar, e eu fiz uma apresentação. Essa apresentação, para quem quiser dar uma checada, o link dela está ali no canal, no espaço, né, Tecendo Interfaces. Foi uma das últimas coisas que eu postei ontem. Vocês podem dar uma conferida. Está em inglês, naturalmente, mas está muito boa. E ela vai servir, acabar com essa apresentação, eu vou usar ela também para fazer o embarque, né, para fazer o acolhimento em inglês, que a gente vai começar a fazer agora no segundo semestre, perdão, na segunda quinzena, né, de projetos espalhados aí pelo planeta, né? Ou seja, Estados Unidos, Canadá, Europa, Ásia, enfim, África e lá por diante. Então, gente, é isso que nós tínhamos para falar hoje, tá? E nesse sentido, vamos fazer, como a gente sempre faz, né, uma rodadazinha de apreciação, check-out. No caso, tá eu e o Pablo aqui. Eu passo para você, Pablo. Fica à vontade, querido. Pô, então, faço meu check-out aí animado, feliz aí pela conquista da Green Pill Brasil, do Round, do Rio, mostrando que a energização do Rerê, da Green Pill, tá dando fruto, né? É bom, é importante estar participando, tá energizando. Também o Megazord aí, mutando, né? Em transformação. E também sobre as cidades, né? Os relatórios das cidades lá. Aqui a Bahia ela é bem organizada nisso, né? Pelos territórios, Costa do Descobrimento, Costa do Cacau, Costa do Dendê, Recôncavo, é, Baixo Rio das Contas, Chapada. É uma rede já bem organizada, pá. É, E agora usar aí os canais de desenvolvimento de Web3 para a gente inserir a juventude nesse mundo, né? Ó, não fazendo a mesma lógica que os gringos faz de hackathon e pererê e parará,
mas mesmo orgânica mesmo, orgânica organizacional aí, né? Já é uma coisa que eu aprendi no Rerê e vou implantar aqui, pá, já como evolução do processo, né? Bem, aí a parada P2P, depois eu quero que você me dê mais uma ativada, Vini, só para mim firmar os conceitos, assim, para ter uma prática mais sincrona. E é isso, saio felizão aí hoje e empolgado para o sync de daqui a pouco, de 20 horas, porque tem a Thaís, tem o Luiz, tem o Irireu. O Irireu é correria lá da Costa do Descobrimento, começou com reciclagem, depois foi para o MST, e aí ele é peça fundamental na organização para estabelecer a ecoindústria modular lá. É isso. Maravilha, querido. Então, hoje nós temos aí a continuação daquele SINCAP especial, geral especial que nós fizemos semana passada, né? Com relação à escuta empática. A gente hoje vai entender qual a relação da escuta empática com a arte de anfitriar e a comunicação não violenta hoje. Mas, claro, eles chegando, as pessoas chegando, nós vamos abrir um espaço para poder anfitriar e acolhê-los, né? Evidentemente, a partir de 8 horas, no horário de Brasília. E ficamos por aqui, nesse nosso SINCAP semanal do ciclo originário, tá, gente? Vamos ficar ligado aí, cada vez o caudal, né, o fluxo cocriativo do Rerê e todas as suas interfaces, em especial a Green Brasil, a Woman Bees, cooperativismo da Lili, lá do Peru, né? Tá quente, está vibrando no campo, tá muito bacana, tá? E sem contar, né, o sync local, que a gente vai ter essa semana, vamos estar marcando os próximos, tá? E a partir da segunda quinzena, a gente já vai começar a receber os projetos estrangeiros do planeta, né? E a gente já vai começar a segunda leva do mapeamento básico, né? Chapéu branco, white hat, dos projetos, das pessoas e projetos que vêm interagindo, já vem começando a cocriar o enredo, como é o seu caso, Pablo. Então, queridos, é isso. Beijo no coração e até de noite. Valeu.